o nosso reencontro será de dois temas, como eu já falei, importantíssimos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Afinal de contas, terapia e saúde é um aconchego, é fazer você se relembrar do que talvez um dia você já ouviu, ou conhecer e aprender algo novo, para você ter a oportunidade de ter o seu autocuidado, né? E ser também o seu autoterapeuta, né? O seu terapeuta pessoal, porque afinal de contas a sua energia é preciosa e o seu bem-estar mais ainda. Então vamos falar hoje sobre o poder da água. Claro que já sabemos que a água tem uma relevância fundamental na nossa vida, no nosso organismo, no nosso corpo e também no planeta. Aí nós falamos assim, além da consciência de economizar água, porque afinal de contas não vai faltar só na sua casa, vai faltar em muitos lugares. E também ter a gratidão pela água, pela oportunidade que nós temos de simplesmente abrir uma torneira e já ter ela ali à nossa disposição. Abrir o chuveiro e poder sintonizar ali no banho mais frio, mais quentinho, como você gosta. Você tem a comida para fazer? Que bom que tem água para cozinhar. Você tem louça para lavar? Não reclama não. Aproveita e faz a terapia da água também ali na louça. Mas tantas pessoas que não têm esse presente, que não têm essa possibilidade, e a gente na rotina do dia a dia, na correria, com esse estresse todo, nós esquecemos desse detalhe principal. Aí vem o Dr. Emoto, Dr. Masaru Emoto, cientista, professor, fotógrafo, que pesquisou sobre o poder das palavras, das nossas vibrações, no efeito da água. O que ele fez? Ele coletou em pequenas quantidades água de locais, rios poluídos e também de fontes e de cachoeiras, diversos locais com diversas situações ambientais à volta daquela água para fazer esse experimento. Então vamos, congelava uma gotinha de água e punha toda essa forma no freezer. Ao tirar desse freezer, a água automaticamente vai descongelando. Mas, nesse processo de estar congelada, ele criou esse experimento de pessoas à volta dessa água, fazendo oração. Depois, falando somente palavras: amor, gratidão, saúde, perdão, te amo, sou grato, alegria, felicidade, somente palavras positivas. E tirou foto da molécula de água descongelando. Você vai ver depois os desenhos, as mandalas de cada molécula. Que fantástico! Agora, o mesmo experimento com palavras negativas. Então, nós, mesma situação, a água ali, no momento de descongelar, e pessoas xingando, você é burro, eu te odeio, eu quero te matar, ou também com sons, músicas clássicas, algumas sinfonias de cura, né, que promovem as frequências de cura, e também as músicas de som mais pesado, metálico. Esse experimento, ele quis com esse experimento dizer o quê? Sendo o nosso corpo uma grande, né, carregando uma grande quantidade de água, e nossos pensamentos, sentimentos, nós nos xingamos às vezes, falamos mal de nós, xingamos a comida, né? E falamos
totalmente, né? Às vezes a família está brigando, tem aquela notícia ali de informação tóxica, negativa, né? No rádio, na TV, e todas essas energias, vibrações, elas afetam tanto a água quanto o nosso corpo. Ao contrário, se também começarmos a criar o hábito de bendizer a nossa vida, abençoar a comida. Antigamente até, lembra que os avós, os antepassados, eles esperavam todos à mesa do almoço e faziam uma oração de gratidão, de bênção de comida. E as pessoas se sentiam, talvez não conscientes, mas inconscientemente, gravando no subconsciente, até bem-estar em comer aquela refeição. Hoje em dia, a correria promove o quê? A gente nem lembra de agradecer, a gente vai comendo sanduíche no meio da rua, né? Pega ali um drive-thru, vai comendo, dirigindo, falando, trabalhando e nem percebe que tudo isso está fazendo esse desgaste energético, emocional na nossa vida, na nossa alma, né? Por isso nós ficamos mais tristes, angustiados e às vezes nem nos damos conta do que a gente faz com a gente. Tá, mas esse é o mundo em que se vive. Mas o mundo que a gente tem que prestar atenção e fazer ser um mundo melhor é o nosso. Né? Assim a gente vai conseguir cada vez mais ter o que a gente almeja, essa paz que a gente tanto fala. Agora, nós vamos falar assim, esse é o experimento do Dr. Emoto. Nós já falamos que nós nos maltratamos às vezes, mas e o ressentimento? Sabe quando você recebe um choque ou uma tristeza grande ou vive um luto, e aí aquela tristeza, aquele prazo de terminar, é muito incômodo, é muito desgastante, mas passa, tudo passa com o tempo. Mas, passado algum tempo, você relembra de toda aquela situação, isso a gente chama de ressentimento. E todo esse ressentir de emoção, de tristeza, de lembranças trágicas às vezes, fazem o nosso corpo se sentir como lá na época que a gente teve o primeiro susto, a primeira tristeza. Então, esse remoer de ressentimento, de mágoa, de tristeza, vai deixando a água turva. É isso que acontece também com o experimento do Dr. Emoto. Quando se xinga a água, quando se coloca esses sons pesados, ou mesmo essas águas poluídas, que o doutor fez esse experimento, também fez o experimento com a voz do Hitler. Esta água ela fica desfigurada, essa água fica turva. E assim também quando nós temos mágoa, que é má água, água suja, nós também fazemos isso conosco. Nós vamos falar ainda sobre metafísica da saúde, que envolve o emocional, até trazer ao nosso físico as doenças. Claro, ninguém quer ter nenhuma doença consciente, mas é assim que é gerado o câncer. Má água. É a mágoa de ficar remoendo situações, de não perdoar, e aí nós temos duas oportunidades para nos livrarmos deste esgoto que nós temos no corpo humano. A urina e as fezes. E aí então vamos aprender a este momento a ficarmos conosco e eliminarmos tudo que a gente não quer mais. Agora nós vamos falar sobre outro assunto de
vasta importância, que são as cores. E aí, como interligar um assunto ao outro? Eu sabia que nós podemos fazer a água solarizada e a água também aromatizada. Tudo isso vai nos ajudar a fazer o quê? Conto para você daqui a pouco, depois do recadinho que você vai receber. Olá, sou Lúcia Akuma, terapeuta holística, e hoje venho te apresentar e te convidar a conhecer o meu Instagram, @akumalúcia, ou lá pelo WhatsApp 11 98859 5435 para tirar as suas dúvidas sobre a radiestesia radiônica e a importância de mantermos a nossa boa energia, de darmos atenção aos nossos antepassados, porque às vezes um bloqueio que você está passando, nós temos condições de ver a origem da onde vem esse bloqueio. Se é seu, se é de crenças limitantes, ou se tem algum antepassado necessitando de alguma luz, alguma ajuda, preocupado com você. Aguardo você para a gente tirar todas as suas dúvidas. Gratidão. Depois deste recadinho dado, vamos falar agora sobre a importância das cores na nossa vida. E assim também, como o tema hoje é o poder da água, nós vamos ensinar como fazer a água solarizada, a água com cor e também a água aromatizada. Vamos lá. A cor é fundamental, tem frequência também, e como já havíamos falado, nossos chakras vibram na cor do arco-íris. O que podemos fazer? Precisamos também ter uma certa cautela e sempre procurar o terapeuta preparado para trabalhar com a cromoterapia, a terapia das cores. Existem cores que têm algumas contraindicações. O vermelho, no caso, para quem é hipertenso, não é muito bom ficar usando o dia inteiro, vamos dizer. Né? Existem alguns momentos que necessitam dessa tonalidade, mas por isso indico então, se você gosta de cores, se você quer aprender mais sobre cromoterapia, você pode procurar um terapeuta idôneo para te fazer esse tratamento maravilhoso. Então vamos falar de água e cores. Existem hoje em dia no mercado garrafas e copos coloridos. Você já conhece, já percebeu, já viu? De preferência a gente usa o copo de vidro, porque existem os copos plásticos, os copos descartáveis coloridos também. Mas para essa técnica, o que nós precisamos é a transparência também e o material de vidro mais natural. Se for de cristal ainda, melhor ainda. Mas vamos falar sobre uma garrafa que tem verde, ou um copo verde. O verde, há muitos anos atrás, foi feita uma pesquisa e o verde ele foi selecionado como a melhor cor do mundo, né, que todas as pessoas gostam. E aí então o verde promove a cura. Veja, nós temos árvores, tons de verde maravilhosos, temos em ambiente hospitalar, mediante pesquisa, já usando verde, tanto no ambiente quanto no paramento médico, que é uma cor, verde água, é uma cor que acalma, né? Purifica. E aí então vamos falar assim, juntando uma técnica e outra, esse que é maravilhoso na terapia holística, complementar, integrativa, que nós temos todos os conhecimentos e todos esses conhecimentos que chegam para a gente, nós podemos unir um ao outro,
que não vai trazer acúmulo nem contraindicação, pelo contrário, só vamos complementando e adicionando uma maior eficiência àquela terapia, ou uma maior rapidez de cura, né? Vamos lá, vamos usar então o exemplo da água e da cor verde. Você pode pegar um copo de água, lembra que nós falamos que nós somos energia, então sinta da palma da sua mão uma luz verde colorindo essa água, no caso se o copo for transparente. Então você visualize e você peça: água, me purifica. Água, eu te amo. Água, obrigada. Água, me cura. Água, eu te amo tanto. Gratidão por você ser abundante na minha vida. E aí você pode beber dessa água. Se você colocar esta cor verde ou usar um copo verde, uma garrafa verde, você pode fazer, ao fazer os curativos, como a água é filtrada, mineral, ou mesmo fazer isso em soro, né? Quando você vai fazer um curativo, veja, emita essa cor e essas palavras de cura, de alegria, de cicatrização para ferimentos, para a saúde. Aí também vamos falar da água azul. É uma boa água para se tomar também, se a pessoa está muito estressada, ansiosa. O azul, ele traz uma tranquilidade, uma calma. E aí você pode também, da mesma maneira, colocar, se você não tem nem o cristal, nem o copo colorido, nem a garrafa colorida, não seja por isso. E sente que não está vibrando aquela cor, você pode comprar um celofane em papelaria, é um papel colorido, fininho, e pode encapar esse copo ou essa garrafa nessa cor verde, azul. Quem está em estado depressivo, muito triste, melancólico, angustiado, você pode beber da água amarela. Lembra a água amarela que nós falamos do nosso sol central aqui do chakra? É a água da alegria, do entusiasmo. Agora, a gente vai falar que as cores influenciam até na nossa motivação, no nosso dia a dia, na nossa casa. Se você entra, já pensou você pintar o seu dormitório na cor vermelha? É legal, te traz uma sensação de vida, mas ao mesmo tempo vai cansando, vai irritando. E se você pintar de verde claro, verde água, azul, aí você vai ter um sono mais tranquilo. Todas essas emoções estão interligadas com todos esses elementos que nós estamos falando. Tanto das cores que vibram em frequências, e nós somos energias e também vibramos em frequências, em ondas de frequência, assim como a água, por ser o elemento da natureza, também entende vibrações e tem as frequências. Você já fez ou já em criança viu alguém fazer? Eu sei que antigamente as crianças brincavam muito disso, de jogar pedrinha num lago. E aí aquela pedrinha vai formando ondas, assim, círculos, né? Vai expandindo. Essa é a vibração da água. Como nós já falamos das cores na água, como nós já falamos sobre a água solarizada, vamos falar um pouco da água imantada com aromas, ou seja, água aromatizada, que você tanto pode trabalhar com cores também. Você pode pôr o morango, você pode pôr laranja, casca de laranja, você pode usar
o gengibre, que é considerado uma cor branca. Você pode também, uma água que eu adoro, você já fez água com um maço de hortelã? Você pega um maço de hortelã fresco, lave bem, prepara a água potável, água mineral, e você deixa ali por alguns minutos aquele hortelã, que ele vai soltando a essência daquela planta, daquela erva curativa também, para a água. E aí você pode ser abençoado com esta água colorida e aromatizada. Assim também nós podemos usar para nos banharmos. Já pensou você chegar cansado do trabalho e aí você só queria ter uma banheira para mergulhar ali com sais de banho e pétalas de rosa? Mas você pode fazer isso no seu chuveiro também. Mesmo que seja um chuveiro simples, você pode fazer ali a imantação, né, com a sua imposição de mãos, visualizando que aquela água está te banhando na cor que você necessita. Pode ser a cor amarela, pode ser antes de dormir a cor azul, a cor verde e tantas coisas que nós podemos acrescentar para ter essa terapia e saúde a nosso favor. Simples, assim, grátis, pela natureza, né? E aqui passando para você como um aconchego, né? Um aconchego de alma, um aconchego, às vezes quando você está sozinha, nunca se sinta sozinha. Você tem aqui terapias de saúde, tem o nosso reencontro todos os dias, e aí nós então vamos falando sobre isso, e sinta-se abraçado e acolhido. Agora nós vamos também dizer da importância de conversarmos com as plantas. Nós vamos conversar, sim, com as plantas, porque esse foi um outro experimento que foi feito a partir da agressividade e da bondade das pessoas. Foi combinado a um grupo de pessoas, na verdade foi assim, um grupo de pessoas convidado para esse experimento e pegaram 3 pessoas aleatórias e combinaram somente com essas 3 pessoas. Olha, ao passar ao lado dessas 2 plantas, uma planta do lado esquerdo, uma planta do lado direito, ao passar ao lado dessas 2 plantas, vocês vão começar a arrancar folhagens, xingar, tirar terra, pisar em cima e maltratar essa planta. Uma só. É muita crueldade, dá muito dó. Mas esse experimento veio de encontro a chamar a atenção, né, que podemos tanto fazer isso com as pessoas quanto com os animais, com as plantas, que também têm vida. Agora, nós vamos falar, este grupo entrou e a outra planta foi ligada ao eletrodo para, com aquele exame de eletroencefalograma, ele começou a ter medo, a planta começou a ter o sentimento de medo. E aí, então, desligou-se este eletrodo, fizeram todos saírem e ligaram de novo. Aí fizeram somente essas 3 pessoas entrarem na sala. Ao passar ao lado dessa outra planta que está conectada a esses eletrodos, o que acontece? Ela começa a sentir medo, né? Mesmo assim, ela sente a vibração das pessoas. Então, olha, eu espero você muito mais vezes para nós conversarmos, para nós trocarmos essa ideia e você também tem a liberdade
de comunicar lá para a gente o que você gostaria de assistir, de ouvir e de debater, talvez, aqui, tirar suas dúvidas, também é possível, porque a gente está sempre aqui com você. E assim, eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra em breve.